Tá. Então, então a gente vai continuar falando de transformada de Laplace agora. No final da disciplina é só transformada de Laplace. Não temos muito mais a apresentar, né? E, enfim, né? Esse semestre eu conversei pessoalmente com 2 professores, né, de vocês, o professor Ezequiel, que dá vibrações mecânicas do curso de engenharia mecânica, né? E o professor Diego, que dá a disciplina de resistência dos materiais, teoria das estruturas e concreto 1, 2. E eles falavam bastante de puxar bem na parte de equações diferenciais e na transformada de Laplace, né? E isso que eu não falei com o pessoal da elétrica, né? O pessoal da elétrica nem se fala, né? Então, eles lá precisam bastante. Então, vamos continuar, né, vendo algumas coisas das transformadas. E um colega de vocês está me pedindo uma revisão desta questão aqui, né? Ele disse que tem algum problema de sinal. Vamos ver então, fazer junto, vamos descobrir o que está acontecendo nela, né? Então quando eu tenho ele está pedindo aqui a transformada, ou seja, eu estou fazendo essa leitura aqui. Então, se eu estou fazendo a transformada, então eu tenho a transformada de t na 1/2, né? Deixa eu só fazer uma coisa. Opa. Escrever aqui embaixo. Tá. Então, vamos botar aqui a transformada de t na 1/2 menos 3 transformada de h de t menos 5 mais 2 vezes a transformada de e na menos 9t. Ok. Tá, a transformada de t... Bom, vamos olhar para cá. Vamos pegar uma caneta com uma outra cor. Tá, então, esta aqui e esta aqui, elas saem por esta linha da tabela A. Ou seja, isso aqui vai ficar gama de 1/2 mais 1 sobre S na 1/2 mais 1. Aqui vai ficar mais 2 vezes... Opa, aqui não é aquela ali não, né? Só sai a primeira pela 3. Opa. Então, qual é a definição da caneta? Então, vamos aqui. Para aí. Deu. Voltou. Tá. Eu brigando com a minha caneta. Tá, vamos pegar a outra ali. Essa aqui... Vou botar outra cor. Vou botar essa aqui. Vou botar essa aqui. Então, essa aqui é a exponencial, né? Então, aqui vai ficar 2 vezes a exponencial. 1 sobre S, aqui é menos 9, então vai ficar, se é menos 9, vai ficar S menos menos 9, vai ficar S mais 9, né? Porque nesse caso aqui, o A é menos 9. Então, esse aqui é o meu valor do A. Então, vai ficar 1 sobre S menos menos 9. Ok? E, por fim, a última, né? Vamos botar aqui, deixa eu ver, botar verde. Então, esta última aqui vai ficar menos 3, esta transformada é esta transformada aqui, que é E na menos A, menos 5, né? Então, menos 5, então, o A é 5, menos 5, e aqui é menos 5, então vai ficar E na menos 5, S sobre S. Tá. Então agora vamos ver o seguinte, o que falta aqui? Bom,
falta a gente avaliar a função gama, né? Então, quando eu estou avaliando a função gama, eu tenho o gama de 1 meio mais 1. Lá da propriedade da função gama, eu sei que eu tenho 1 meio vezes 1 meio, né? Ou seja, o que a gente viu na aula passada, que eu tenho 1 meio vezes o gama de 1 meio. O gama de 1 meio é 1 meio raiz de π, né? Portanto, isso aqui é 1 meio raiz de π. Desta maneira, né, isso aqui vai ficar 1/4 raiz de π. Então, quando a gente olha para cá, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter 1/4 raiz de π sobre S na 1 meio mais 1, que é 3 meios, menos 3 E na menos 5S, sobre S, mais 2 sobre S menos 9. Ok. Né? Tá, agora o que acontece aqui? Né? Vamos dar uma arrumadinha aqui, né? Eu tenho 1/4, né? Eu tenho 1/4 raiz de π. Então, esse 1/4 aqui eu posso reescrever de outra maneira. Eu posso escrever 1 sobre 4 S na 3 meios. Né? Posso também escrever dessa maneira. Né? Eu mantenho. Né? Eu posso fazer 1 sobre 1/4 raiz de π vezes quem? Aqui eu vou manter, ó, eu pego essa fração aqui e multiplico pelo inverso dela. Qual vai ser o inverso dela? Vai ser 1 sobre S na 3 meios. Professor, peraí. Não é 1 meio mais 1 meio, ele não é 1 mais 1 meio? Sim, 1 mais 1 meio. Tá em cima também. Não vira 1/4 ali. Continua 1 meio raiz de π, não é? Quanto é o gama de um meio? É 1 meio vezes 1 meio? Tá, mas peraí. Tá, mas o gama de 1 meio não é direto raiz de π? Ah, tá. Pode ser. É, Pode né? O ser. gama de 1 meio já é direto raiz de π. Deixa eu só ver uma coisa. Consultar os meus... Pode ser. Eu tô chutando. Uma coisa, não tem uma tabela, mas você tem um raiz de π. Deixa eu ver aqui. Função website. Função gama. Função gama. Opa, ali. Ah, sim. 3 meios é raiz de π. Tá. Tá certo. Errei aqui. Bom que você lembrou. Tá. Ó, professor fazendo bobagem. Tá. Ai. Caneta. Tá. Então, aqui é só a raiz de π, isso mesmo. Então, é 1 meio vezes a raiz de π. Exatamente. Então, a gama de 1 meio é raiz de π. Então, aqui é 1 meio raiz de π. Beleza. Então, vamos voltar aqui. Aqui. 1 E meio. é mais 9. S mais 9. Aqui é S mais 9, exato. Tá, menos, agora, 3 sobre S e na menos 5S, mais 2 sobre S mais 9. Tá, então aqui o que vai acontecer? Aqui não acontece, aqui como eu disse para vocês, eu multiplico pelo inverso da segunda, né? E aí vai ficar como? Vai ficar raiz de π sobre 2S na 3 meios, né? Menos 3 sobre S e na menos 5S, mais 2 sobre S mais 9. Ok. Tá, professor? Agora, lá na questão
Aponta S menos 9 a questão certa. Ah, tá. Então é só... E aí até nem tem, se tu procurar, não tem essa, se eu não me engano. Essa resolução não tem na resposta. Tá, depois então eu arrumo, então. Ah, tá. Depois eu Obrigado. arrumo, tá? Então aí é isso. Então o que pode mudar aqui? Vai ficar 1/2 da raiz de π sobre S ao cubo. Poderia ser isso, menos 3 sobre S e na menos 5S, mais 2 sobre S mais 9. Enfim, né? Poderia ser isso, né? Enfim, como não tem a resposta, depois eu arrumo ela lá, tá? Mas essa aqui é a resposta da... Seria a resposta correta. Depois eu arrumo. O que vai acontecer? Ela não vai contabilizar na hora da nota final, tá? Tá. Agora, eu tenho que fazer a transformada dessa função aqui. É uma função segmentada, né? De 0 a 1 é tanto. De 1 a 3 é tanto. Maior que 3 é tanto. Então, vamos fazer o gráfico disso e vamos enxergar o que está acontecendo. Então, de 0 até 1, é menos 4. Então, de 0 até 1, menos 4. Tá. De 1 até 3, né? De 1 até 3, ela é 1. Então, de 1 até 3, ela é 1. De 3 para o infinito, ela é o ENA 3 menos t. Então, o que é o exponencial? Se eu coloco 3 no lugar do t, vai ficar e na 0, né? E na 0 é 1. Então, isso aqui vai ser um exponencial negativo, porque conforme o meu expoente, conforme o t vai crescendo, né? O expoente vai ficando negativo. O exponencial negativo, ele decresce, né? Ele vai fazendo isso aqui. Ele nunca vai cruzar o eixo. Ele nunca vai cruzar o eixo das abscissas. E vai assim. Então, eu tenho 3 momentos. Tá. Então, esses 3 momentos, nós vamos escrever eles como função de Heaviside. Tá. Então, como é que fica? Né? Então, se a gente olhar, recordar lá da semana passada, por exemplo, se eu tenho uma função, vamos pegar da semana passada. Vou botar uma coisa. Vamos pegar aqui um A e um B. Né? Se eu tenho só esse segmento, né? Se eu tenho só esse segmento, então isso aqui corresponde ao... Né? Esse segmento corresponde ao H de T menos A menos o H de T menos B. Então, esse pequeníssimo, esse segmento aqui, né? Esse segmento, ele corresponde, então, ao H de T menos A menos ao H de T menos B. Certo? Então, vamos olhar para cá. Esse primeiro segmento aqui, né? Seguindo essa mesma lógica, vai ser quem? Vai ser o H de T menos 0, né? Vai ser o H de T menos 0, quando T menos 0 é T, menos o H de T menos 1. Tá? Que é esse ponto aqui, sempre com sinal negativo. Tá. Aqui, como a altura da reta é 1, então se eu multiplico essa reta por menos 4, então vai me dar essa reta aqui de baixo. Então, está descrita essa primeira parte aqui. Esse segundo segmento, ele vai ser quem? Bom, a altura dele é 1, né? E vai ser qual? Vai ser H de T menos 1 menos H de T menos 3. Né? Então, o 1 e o 3. E esse último segmento aqui vai ser quem? Vai ser o E, ou melhor,
antes de eu usar o E, vamos pegar... Isso aqui vai ser o H de T menos 3. Ou seja, ele sai de T menos 3 e vai para mais infinito. Só que ele é multiplicado por uma função. Qual função? E de 3 menos T. E de 3 menos T. Então, eu tenho os três segmentos. Então, eu posso escrever essa função como menos 4. Vou escrever ela lá no outro slide, que deve ter espaço. Vai ser f de t é menos 4 h menos 4 h de t menos 4, ou melhor, mais 4 h de t menos 1. Por que ficou mais 4? Porque ficou menos 4 vezes h de t, menos com menos ficou mais. Agora eu vou pegar a segunda. Então, a segunda, eu vou somar, né? Eu vou pegar essa reta, somo com essa. Mais h de t menos 1. Tá? Mais h de t menos 1. Menos h de t menos 3. E, por fim, mais 3. 3 não. Mais e na 3 menos t, h de t menos 3. Ok. Então, vamos só dar uma ajeitada aqui, porque dá para somar coisas, né? Então, eu vou ficar com menos 4h de t, mais 5h de t menos 1, menos h de t menos 3, mais e na menos 3, mais e mais e na 3 menos t, h de t menos 3. Ok. Então, aqui, essas três parcelas, nós conseguimos sair por aqui. E é muito simples, né? Se eu for fazer, né, a minha transformada de Laplace, que vai ser, eu vou chamar de f de s, essa minha f de s vai ser quem? Vai ser menos 4 vezes h de t. Então, o a é 0, então vai ficar 1 sobre s. Mais 5e, aqui é 1, né? Então, aqui vai ficar e. Bom, aqui, se aqui é menos 1, então ali também vai ser menos 1, né? Então, vai ficar e na menos s sobre s. Menos e na menos 3s sobre s. E aí, por fim, nós vamos ter esta terceira... essa quarta parcela. Esta quarta parcela, que eu vou mudar a cor... noite inteira, vou pegar essa quarta parcela aqui. Esta quarta parcela, vou botar aqui e na 3 menos t, h de t menos 3. Esta quarta parcela, nós vamos considerar esta propriedade aqui. Por que eu vou considerar essa propriedade? Porque eu tenho uma função vezes h de t. Aqui eu tenho uma função vezes o h de t. Só que essa função ela tem que estar no mesmo deslocamento que o h de t. O h de t menos 3, ó, h de t menos a, então tem que ter t menos a aqui. Se o h de t é t menos 3, então eu tenho que escrever isso aqui de maneira que eu devo ter, tenho que organizar isso aqui para ter aqui um t menos 3. E aqui um h de t menos 3. Se eu conseguir escrever isso aqui nesse formato, eu posso aplicar a propriedade 4. Bom, a questão é, para eu escrever isso aqui dessa maneira, qual o preço que eu pago? Bom, o preço que eu vou pagar é um sinalzinho de menos aqui na frente. Né? Por quê? Se eu botar esse sinalzinho de menos, vai ficar menos vezes t, menos t. Menos vezes menos 3, mais 3. Então, isto aqui corresponde a isto aqui. E aí, então, o que eu tenho? Que a minha o deslocamento
né? O deslocamento é o mesmo. Então, aqui eu tenho o deslocamento t menos 3 e aqui eu tenho o deslocamento t menos 3. T menos 3, T menos 3. Dessa maneira, eu vou aplicar essa propriedade. Ou seja, eu vou ficar com E na menos AS. Aqui, no caso, é menos A menos 3, menos A menos 3. Então, vai ficar E na menos 3S vezes a transformada da função sem o deslocamento. Bom, se eu tenho E na menos T menos 3 e tiro o deslocamento de menos 3, vai sobrar quem? E na menos T, né? Então, a transformada é de E na menos T. Bom, como é que eu vou determinar quem é a transformada de E na menos T? A tabela 4, né? Então, se é menos T, então o que que eu tenho? Que se eu tenho transformada de E na AT. Então, se eu tenho transformada de E na AT. Mas de E na T é 1 sobre S menos A. 1 sobre S menos A. Então, se eu for fazer a transformada de E na menos T, o A é menos 1. Então, vai ficar 1 sobre S menos menos 1. Né? Então, o A é menos 1. Então, portanto, ficou 1 sobre S mais 1. Então, dessa maneira, isso aqui é quanto? E na menos 3S sobre S mais 1. E finalizamos o problema, né? E finalizamos o problema. Mais, né? E na menos 3S sobre S mais 1. Ah, dá para simplificar alguma coisa? Ah, não sei o que dá para simplificar aqui, né? Acho que aqui não dá para fazer mais nada, né? Acho que aqui é só escrever f de S menos 4 sobre S mais 5 sobre S e na menos S, né? S não 5, professor. Menos E na menos 3S sobre S. Se você botar em evidência alguma coisa, mas não vai fazer grande diferença. Certo? Tá. Essa propriedade que nós trabalhamos ali, né, ela ajuda a resolver esse problema aqui, que é de volta, de transformada inversa de Laplace. Porque nesse problema anterior, né, nós tínhamos uma função, aplicamos a transformada de Laplace e chegamos ao mundo de Laplace. Agora eu vou pegar eu vou aplicar a transformada inversa e vou voltar ao mundo real. Tá? Isso aqui, né, essa lógica, ela é bem importante porque eu vou ter um problema. Eu vou ter uma equação diferencial, né, onde eu vou ter lá nessa equação diferencial um y', né, um y duas linhas, por exemplo, um y duas linhas, tarará, aplico a transformada de Laplace, isolo a transformada do y da minha variável e volto para o mundo real, né? E vou voltar para o mundo real por transformada de Laplace, e aí eu tenho, então, a solução da equação. Então, nós vamos perder um tempo em saber como voltar da transformada de Laplace. Então, por exemplo, eu tenho essa situação aqui. Toda vez que eu tenho um exponencial, eu tenho e elevado a alguma coisa, a gente já tem que pensar direto nas propriedades envolvendo função de Heaviside. Por exemplo, se eu for na tabela B4, o que é a tabela B linha 4? Né? Ou seja, B4 quer dizer tabela B linha 4. Né? Ou seja, tabela B, o linha 4. O que eu quero ver nessa tabela? Então, tabela B, linha 4. Na tabela B, linha 4, nós vamos estar envolvidos com uma função de Heaviside. E isso aqui
sempre vai chamar uma função de Heaviside. Isso aqui chama um h de t menos a. Então, a primeira coisa que a gente pensa é na 4. Por quê? Porque na 4 tem um exponencial, aqui está o exponencial, vezes uma função, né? Então, eu poderia reescrever isso aqui como e na menos 4π sobre 5 vezes s, vezes a função s, mais s ao quadrado de 25. Tá? Ou seja, é a mesma coisa. Então, eu tenho um exponencial vezes uma função. Né? Então, se eu leio ao contrário, e é isso que a gente faz quando a gente está fazendo transformada inversa, a gente está lendo ao contrário, o que acontece? Eu tenho o e na menos 4π sobre 5, né? Eu tenho que escrever, né? Eu tenho o... Melhor, escrever não. Eu sei que se eu tenho isso aqui, esse aqui é meu ponto de partida, esse aqui é minha partida. Então, o meu fim é esse. Né? Então, esse aqui é meu ponto de partida e esse aqui é meu fim. Então, partida. E esse aqui é o fim. Então, nesse fim, eu vou ter esse deslocamento aqui vai ser 4π sobre 5. Né? 4π sobre 5. Tá. Então, a questão é onde? Quem é o f de t? Né? Quem é o f de t? Bom, o f de t é a função sem o deslocamento. Né? Ou melhor, o f de t. O f de t é a função, né, a transformada, né, desse f de s. Bom, se eu tiro... Tá aqui. Já perdi do cursor. Se eu tiro o e na menos as, vai me sobrar o f de s. Então, se eu tiro esse daqui, sobrou esse fator. Então, esse fator aqui corresponde à transformada inversa do f, do fzinho. Então, se eu for tomar a transformada inversa do s sobre s ao quadrado mais 25, né, eu vou ter cosseno de 5t. Como é que eu sei disso? Eu vou olhar na tabela A. Né? Uma coisa, deixa eu chamar. Não, vamos chamar. Lembrando da tabela A. Tabela A diz o seguinte, que se eu tenho a transformada do cosseno de AT, isso aqui vai ser quanto? Vai ser S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Então, a gente vai ler o contrário, né? Então, se o A ao quadrado é 25, então o A é 5, portanto, é cosseno de 5t. Tá. Então, como eu descobri que o cosseno, que o f de t pequeno é cosseno de 5t, e nós queremos um f de t menos 4π sobre 5, né? Então, no lugar do t, eu vou substituir por t menos 4π sobre 5. Então, essa aqui já está a resposta correta. Mas eu poderia fazer melhor, eu poderia distribuir o 5 lá dentro. Então, vai ficar 5 vezes t, 5t. Posso pegar 5 vezes 4π sobre 5, 4π. Né? Está resolvido o problema. Tá? Então, aplicando então, a propriedade envolvendo a função de Heaviside da tabela de propriedades, da tabela B. Tá. Semana passada, a gente ainda falou desse tipo de problema aqui. Né? Onde eu quero a transformada inversa de uma fração como essa. Tá. O que nós temos que fazer aqui? Temos que recordar aquela técnica que a gente usava lá no cálculo 2, que era de decomposição em frações parciais. Bom, lá na decomposição em frações parciais, nós tínhamos que pegar a nossa fração, escrever ela como uma soma de frações para integrar. Aqui é a mesma coisa. Eu vou ter que escrever essa fração aqui, a fração 1 sobre S mais 1 sobre S mais 5, eu vou ter que escrever essa fração como uma soma de frações.
Bom, quais são os denominadores? Um denominador é o S mais 1 e o outro denominador é o S mais 5. Tá. Agora, quem são os numeradores? Não sei. Então, um numerador eu vou chamar de A e o outro numerador eu vou chamar de B. Não sei quem são. Quem são A e B? Não sei quem é A, não sei quem é B. Então, vamos descobrir quem é o A e quem é o B. Tá. Desta maneira, para nós descobrirmos isso, nós vamos ter que somar o lado direito. Então, se eu venho aqui e somo o lado direito, como é que eu somo uma fração? Como é que eu somo 5 nonos mais 3 sétimos? Como é que eu somo essa fração? Faço 9 vezes 7, 63. 9 vezes 3. Então, 9 vezes 7, agora 9 vezes 3, 27. Mais 5 vezes 7, 35. Assim que eu somo fração. Então, S mais 1 vezes S mais 5, vezes S mais 5. A vezes S mais 5. Mais B vezes S mais 1. Ok. O que nós estamos vendo aqui? Que os numeradores, os denominadores são iguais. E nos interessa apenas os numeradores. Então, os denominadores são iguais e nos interessa apenas os numeradores. Então, eu tenho que 1 é igual a S mais 5 mais B, S mais 1. Então, a questão é, quem é o A, quem é o B? Bom, para isso eu vou chutar valores para S. Né? Então, eu vou fazer chutes para S. Que valores eu vou chutar? Bom, eu vou chutar valores que são interessantes. Por exemplo, 10.728. Por que eu vou chutar esse número? Porque me deu vontade. Ah, mas por que você não chuta um número bem mais simples, que não faça a gente passar tanto trabalho e dor, como, por exemplo, menos 1? Ah, porque daí fica muito fácil, né? Porque se eu botar menos 1 aqui, o que vai acontecer? Vai ficar 1 igual a menos 1 mais 5 mais B menos 1 menos 1. Menos 1 mais 1. Então, vai ficar 1 igual a menos 4 vezes A. Menos 4 vezes A, não, professor, é 4 vezes A, né? Mais B vezes 0. Ora, B vezes 0, B explode, né? Porque daí B vezes 0 vai dar 0. Então, sobrou aqui 1 igual a 4A. Então, o A é igual a 1 quarto. Então, a gente pode chutar qualquer número, desde que seja um número que facilite nossa vida, né? Tá. Então, descobrimos que o A vale 1 quarto. Então, vamos chutar um outro número que seja interessante. Que outro número pode ser interessante? Pode ser o menos 5, né? Se eu chutar menos 5, então vamos botar aqui. Tenho 1 igual a S mais 5 mais B, S mais 1. Se eu chutar S igual a menos 5, eu vou ficar com 1 igual a menos 5 mais 5 mais B menos 5 mais 1. Ou seja, 1 igual a B vezes menos 4. Ou seja, B igual a menos 4. Então, o que nós temos? Que S mais 5 vezes S mais 1 é igual a S mais 5, S mais 1. Tá. Quem tem o denominador S mais 5 é o B. Né? Opa. Esse aqui é o B. E esse aqui é o A. Então, eu tenho 1 sobre S mais 5. Isso aqui vai ficar menos 4, S mais 5. Mais o A. Bom, o A era 1 quarto.
Só que nós temos que ver um negócio, né, professor? Como é que o B vai dar 4, né? Menos 4. Ora, se o meu B vai... Se o menos 4 passa dividindo, né? Ó, isso aqui é uma corda rapaz, né? Ó, o B tá multiplicando, então ele passa dividindo. Menos 1/4, né? Então aqui não é menos 4 não, né, professor? Aqui é menos 1/4. Olha lá. Vou precisar de espaço. Já compartilho com vocês. Eu estou ciente que eu não estou compartilhando. Estou pegando mais espaço. Tá. Então, o que nós vamos precisar? Então, o que nós tínhamos? Nosso objetivo era a transformada de 1 sobre S mais 5, S mais 1. Então, agora, nós vamos ter a transformada inversa de quem? Menos 1/4, S mais 5, mais 1/4 de S mais 1. Então, isso aqui ficou transformada. Vamos botar esse menos 1/4. Esse menos 1/4 ele sai para fora. Então, esse menos 1/4 saiu para fora. Menos 1/4 sobrou quem? 1 sobre S mais 5. Mais 1/4 da transformada de 1 sobre S mais 1. Então, vai ficar menos 1/4. Então, a gente vai olhar para cá, né? Qual a propriedade a gente vai usar? Bom, a gente vai usar essa aqui, né? Então, se eu tenho S mais 5, isso aqui é a mesma coisa que S menos menos 5. Então, o meu A é menos 5. Então, vai ficar E na menos 5T. Mais 1/4 de E. Se é S mais 1, né? Então, se é S mais 1, então tenho S menos menos 1. Então, o meu A é menos T. Né? Se você quiser, pode colocar 1/4 E na menos T, menos E na menos 5T. E fim. Tá? Então, aqui nós, retomando o que nós vimos semana passada, né, da decomposição em frações parciais, e nós vamos ampliar isso hoje, né? Nós começamos a decompor, né? Nós decompomos em fatores de primeiro grau e determinamos quem são os numeradores, tá? O A e o B, como nós fazíamos lá em cálculo 2, né? Tá. Tá, professor, mas aqui agora, diferente do exercício anterior, eu já tinha o S mais 1 e o S mais 5. Né? Agora, eu não tenho esse S mais 1 e S mais 5. Eu tenho um S ao quadrado. O que a gente faz? Como é que eu faço agora? Bom, a gente tem que decompor o denominador. Bom, então como é que eu vou fazer essa decomposição? Primeiramente, eu vou verificar se eu consigo decompor em fatores de primeiro grau. Para isso, eu tenho que investigar as raízes do denominador. Então, como é que eu vou investigar as raízes de um polinômio de segundo grau? Sim, pela nossa famigerada fórmula de Bhaskara. Sim, tem Bhaskara. Então, vai ficar menos 2, mais ou menos quem? 4. Menos 4 vezes 1 vezes menos 3, mais 12. Isso dividido por 2. Então, isso aqui vai ficar 2 mais ou menos raiz de 16 sobre 2. Então, vai ficar 6 sobre 2, 3, menos 2 sobre 2, menos 1. Então, ele tem raízes. Então, eu posso dizer que S ao quadrado menos 2S menos 3 pode ser decomposto em
S mais 3, ou melhor, S menos 3, troca o sinal, né? S mais 1. Se você fizer o caminho de volta, vai ter que chegar aqui, né? Ou seja, S vezes S, S ao quadrado. S vezes 1, S. S menos 3 vezes S, menos 3S. S menos 3, S menos 2S. Menos 3 vezes 1, menos 3. Olha só que bonito. Tá. Então, conseguimos decompor o denominador. Então, eu posso dizer que 3S mais 7 sobre S ao quadrado menos 2S menos 3 é a mesma coisa que 3S mais 7 sobre S menos 3 vezes S mais 1. Então, eu posso decompor essa fração em uma soma de duas frações, sendo que uma fração tem denominador S menos 3 e a outra fração S mais 1. O que nos falta agora? Bom, saber quem é o A e quem é o B. Então, a grande pergunta é: quem é o A e quem é o B? Então, tá, então temos que somar. Mesma coisa que a gente fazia lá no cálculo 2. Né? A gente revisou isso algumas vezes no início do semestre também, né? Então, S menos 3, S mais 1. A vezes S mais 1, mais B vezes S menos 3. E aí caímos naquela situação. Os denominadores são iguais e os numeradores não. Então, temos que trabalhar os denominadores, os numeradores. 3S mais 7, A, S mais 1, mais B, S menos 3. Então, vamos para o chute. Que valor eu vou atribuir para o S? Por exemplo, se eu atribuir menos 1, o que será que vai acontecer? Vai ficar menos 3, que vai ficar 3 vezes menos 1, mais 7, igual. Menos 1 mais 1, 0. Então, some a parcela do A. Mais B vezes menos 1 menos 3, menos 4. Menos 3 mais 7 dá mais 4, igual a menos 4B. Portanto, o B é menos 1. Tá. Agora, vamos pegar um S igual a 3. Se o S for igual a 3, vai ficar 3 vezes 3, 9. 9 mais 7, igual a vezes 3 mais 1, 4. 3 menos 3, 0. Então, sobre a parcela do B. Né? Então, 9 mais 7 dá 16. 4A. Portanto, quanto é que vale o A? O A vale 4. Então, descobrimos quanto vale o A e vale o B, né? Então, o que eu posso dizer? Que, né, se eu pegar essa igualdade aqui, né? 3S. Então, 3S mais 7 sobre S mais 1, S menos 3. Pode ser decomposta, né, em A sobre S menos 3. B, S mais 1. Né? Então, quem é o A? O A é 4. O A é 4 positivo. Quem é o B? Quem é o B? O B é menos 1. Então, eu posso pegar essa fração e decompor dessa maneira. Então, desta forma, se eu estou trabalhando com... Se eu quero essa transformada de Laplace, se
Isso aqui é a mesma coisa que a transformada de Laplace de 4 menos 3 S mais 1. Então, que é a mesma coisa que eu escrever 4 transformada de menos 1 S menos 3 menos transformada. E aí, nós vamos ter que ir na tabela de transformadas de Laplace. Tá. Então, como nós vamos pegar a tabela transformada? Então, eu tenho, de novo, essa mesma situação aqui, né? Vou estar com a linha 4 da tabela A. Então, linha 4 da tabela A. Então, na linha 4, então, vou chamar de A4. Linha 4 da tabela A, onde eu tenho que a transformada de E na T é 1 sobre S menos A. Então, fazendo a leitura ao contrário, fazendo a leitura nesse sentido aqui, eu tenho 4, e eu tenho menos A. Então, aqui é A positivo, então é menos 3T. Menos mais 1. Né? Então, se é mais 1, é menos 1. Então, aqui é menos T. E na menos T. Ok, né? Ou, finalmente. Né? Então, no finalmente, então aí nós temos que recorrer à tabela. Né? Então, essa passagem aqui, ela é feita pela tabela. Mais uma situação. Buscar a transformada inversa. Tá. E aí nós temos essa transformada de Laplace muito louca, que tem um E na menos 2S. Tem E na menos 2S. O que fazer? Bom, é a linha 4 da tabela B. Tá. Por que é a linha 4 da tabela B? Porque nós temos um E na menos AS. Então, eu posso escrever isso como, né? Eu poderia reescrever como E na menos 2S vezes 2S sobre S ao quadrado menos 5S mais 6. Então, isso tudo aqui corresponde ao meu f de S. Tá. Então, eu vou ler ao contrário. Lendo ao contrário, eu sei que isto aqui tem que corresponder a isso. Então, a pergunta é, quem é o f de t? Tá? Então, f de t é a transformada, né, do que sobrou. Então, tá, vou fazer a transformada do que me sobrou. Bom, para fazer essa transformada, nós vamos ter que, inevitavelmente, decompor o denominador, decompor a fração. Né? Ou melhor, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é decompor o denominador. Primeira coisa que a gente faz. Vamos tentar decompor o denominador. Tá. Então, a primeira coisa é, primeiro, decompor então, S igual 5 mais ou menos 25 positivo menos 24, né? Sobre 2. Então, 5 mais ou menos 1 sobre 2. 5 mais 1, 6, divide por 2. 5 menos 1, 4, divide por 2. Então, 2 sobre S, de S ao quadrado, menos 5S mais 6, é a mesma coisa que 2S sobre S menos 3, S menos 2. E eu posso decompor, então, em uma soma de frações, onde eu vou ter S menos 3, S menos 2. E aí eu vou querer saber quem são o meu A grande
E o meu B grande. Então, A grande e B grande. Muito bom. Então tá. Seguindo adiante, então vamos somar. Então, vai ser 2S sobre S menos 3, S menos 2, igual. Soma S menos 3, S menos 2. Então, vai ficar A, S menos 2, mais B, S menos 3. Denominadores iguais, numeradores diferentes. Então, sobrou isso aqui. Tá. Vou ver aqui. 2S. 2S. A. S menos 2. Mais B. S menos 3. Então, chegou a hora do chute, né? Se eu chutar S igual a 2 positivo, o que vai acontecer? 2 vezes 2, 4. 2 menos 2, 0. Então, a parcela do A cai fora. B vezes S menos 3, ou melhor, 2 menos 3, menos 1. Então, eu fiquei com 4 igual a menos B. Ou seja, o B tem que ser menos 4. Tá. Por fim, S igual a 3. O S igual a 3 vai ficar 6 igual 3 menos 1, 1, né? Ou melhor, 3 menos 2, 1. 3 menos 3 sobre a parcela. Portanto, o A é 6. Então tá, né? Então eu posso dizer que o 2S sobre S ao quadrado menos 5S mais 6 é igual a uma fração com denominador S menos 3, A, mais B, S menos 2. Então, o A é quanto? O A é 6. O B é quanto? Menos 4. Né? Tá, né? Então tá aqui. Opa! Acho que aqui tem um erro, né? Deixa eu ver porque eu botei um quarto aqui. Esse 6 está correto. 6S menos 3. Tá. 6S menos 3. E se eu ponho 2 aqui, vai ficar 4. E aqui o 2 foi embora. Ali tem um erro, né, professor? Aqui está, isso aqui está tudo certo. O erro está no que está digitado. Então, vamos corrigir. Então, vamos corrigir, vamos copiar, vamos compartilhar isso aqui. Né? O erro está aqui, né? Então, aqui, o que nós vimos? Era 6 sobre S menos 3 e menos 4 sobre S menos 2, né? Porque aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. E aqui vai ficar 2 menos 3, vai ficar menos 1. Né? Então, o B, né? O B é menos 4. Tá. Então, beleza. Então, vamos arrumar isso aqui. Está correto. E esse valor aqui é menos 4. Né? Então, menos 4 sobre S menos 2, menos 4 sobre S menos 2. Fazendo a transformada inversa, né? Fazendo a transformada inversa, acontece o seguinte, eu tenho menos 2, vai ficar E na 2T. Né? Então, isto aqui é a transformada inversa. Corresponde
Tá? Tá. Corresponde a essa transformada inversa aqui, né? Certo? E a outra, que é essa aqui. Eu não vou botar azul, porque daí não vai mudar nada, né, professor? Vou botar rosa. Tá? Rosa, que no início do século XX correspondia ao vigor, né? A bochecha rosada representava o vigor. Era símbolo de virilidade, inclusive. Só que no final do século, daí, a masculinidade frágil tem medo do rosa. Tá, então ficou aplicando a transformada inversa e na 3T. Beleza. Então, nós temos o seguinte, voltando a esse problema aqui, né? Nós tínhamos isso aqui, né? Que era esse problema que nós tínhamos aqui, né? Nós tínhamos quem é o f de t, nós determinamos que, verificamos que o f de t é a transformada inversa de 2s sobre s ao quadrado menos 5 mais 6, e calculamos essa transformada. Então, isso aqui está feito. Então, agora, o que acontece? Vou botar aqui um efeito, né? Vamos botar um efeito. Um efeito aqui para gente. Então, isso aqui, vamos botar esse efeito aqui. E vamos botar esse efeito aqui. Eu gostei desse efeito aqui. Tá. Então, tá. Então, nós vimos que essa transformada aqui, né, ela corresponde, né, se a gente fizer todo o cálculo, decompôs em frações parciais, chegamos a isso aqui, né, como foi feito aqui. Tá. Então, todo esse processo já foi. Então, agora nós temos que voltar e completar isso aqui. Então, se o f de t é menos 4e na 2t mais 6e na 3t, né, a pergunta é, quem é o f de t menos 2? Ora, o f de t menos 2 é quando eu tenho menos 2 aqui, menos 2 aqui, menos 2 aqui. Então, vai ficar f de 2t vezes t menos 2, 3 vezes t menos 2. Porque eu estou fazendo um deslocamento na variável. Eu estou deslocando a variável 2 unidades. Ó. Eu estou deslocando a variável 2 unidades. Então, t menos 2. Eu desloco a variável 2 unidades. Né? Em vez de eu entrar com 6, eu estou entrando com 4. Eu estou deslocando ela 2 unidades. Certo? E aí, então, quando eu coloco f de t menos 2, no lugar do t, eu tenho que deslocar. Em vez do t, t menos 2. Em vez do t, t menos 2. E assim por diante. E aí nós conseguimos inverter, né, a transformada de Laplace. Saímos daqui, chegamos aqui a partir da linha 4. Certo? Bom, e aí, por fim, né, nós resolvemos essa parte aqui, né? Nós só resolvemos isso aqui. Agora, o finalmente disso tudo, né, é isso aqui. Né? Só tirar aquele 1/4 ali, que aquele 1/4 ali não está correto. Tá? É menos 4. Menos 4. Tá? Beleza. Vamos lá. Tá. Então tá. Então vamos ver agora uma outra situação. Quando eu tenho uma situação como essa. Tá. Primeiro, a gente já pode observar que o denominador não vai ser possível decompor em fatores reais, né? Porque uma coisa
é fato, por mais que a gente tenha trabalhado com número complexo anteriormente, a gente não pode chegar aqui, alguém vai dizer assim, mas aqui é S ao quadrado mais 1 igual a zero, eu vou chegar aqui S ao quadrado é menos 1, S é mais ou menos raiz de menos 1, S é igual a mais ou menos I, então S ao quadrado mais 1 é igual a S menos I vezes S mais I. Por mais que isso aqui está ok, está correto, para o que nós estamos fazendo, está errado. Nós não vamos trabalhar com unidade imaginária. Então, a gente vai dizer, tá, mas não dá para trabalhar com unidade imaginária. O que a gente vai fazer, então? Né? Vamos ter que olhar para a tabela. Apareceu um número complexo na jogada, vamos olhar para a tabela. Não tem outra coisa a fazer. Então, vamos olhar para a tabela. Se eu for olhar para a tabela, o que será que pode me ajudar? A 5 e a 6, elas têm S ao quadrado mais A ao quadrado. Né? Então, é uma possibilidade. Mas só que tanto a 5 quanto a 6, né? Primeiro, a 5 tem um A, é um número real. A 6 tem S, não S ao quadrado. Ele tem S ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Uma artimanha, né? Uma carta na manga. A gente vai somar 1 e tirar 1. Porque somar 1 e tirar 1 não muda nada. Se eu somei 1 tirando 1, o que eu posso fazer? Eu posso agrupar conforme o meu interesse. Qual é o meu interesse? O S mais 1. Porque o que acontece? Quando eu agrupei S mais 1 menos 1, eu posso abrir isso em duas frações, né? Duas frações de mesmo denominador. Então, S mais 1. S ao quadrado mais 1 sobre S ao quadrado mais 1. E 1 sobre S ao quadrado mais 1. Por que eu fiz isso? Porque essa fração aqui, numerador e denominador são iguais, então ela vale 1, né? E a outra continua tal e qual. Né? Beleza. Então, nosso problema é... Então, esse nosso problema se transformou nisso aqui. Tá, então, isso corresponde à transformada de 1, transformada inversa de 1, menos a transformada inversa, então, um sinalzinho de menos, de 1 sobre S ao quadrado mais 1. Tá. Então, uma parte a gente consegue resolver, que é essa aqui, né? Essa aqui a gente consegue resolver. Que é a linha 5 da tabela A. Que é menos, no caso da maneira, esse menos aqui, né? Que é o seno de t. Então, se eu fizer o contrário, aqui é 1 e aqui é 1, então sobrou seno de t. O problema é a transformada inversa de 1. Ah, professor, a transformada inversa de 1 é essa aqui, ó. Mas essa aqui é a ida. Isso aqui é a ida. Tá, tá escrevendo aí. Isso aqui é a ida. Então, como é que eu vou fazer a volta? Pois é. Como é que a gente faz a volta? Tem alguma mágica? Tem uma tabela escondida? Tá aqui, né? É a 8. Né? É a 8. Por que é a 8? Ah, a gente não falou da delta, mas a gente viu lá naquela aula do feriado 2 de novembro, eu falei da função, se mostrou que era a função delta, né? A função do pulso. Então, é a função como a função delta? Né? Porque o que eu tenho? Se eu tenho 1, o que é transformada de 1? Transformada inversa de 1. Pode ser entendida como E na menos 0 vezes S, né? Então, E na menos 0 vezes S vai ficar E na 0. E na 0 é 1. Então, eu posso pegar esse 1 e escrever dessa forma. Né? E aí, eu sei que o meu A é 0. E eu vou ficar com delta menos, de T menos 0. Eu não vou carregar esse T menos 0 para sempre, né, gente? Porque T menos 0 é T. Né? Então, finalizamos assim. Então, delta de T menos seno de T. Né?
Então, a função delta, né, a gente não falou dela semana passada, ela é chamada pulso unitário. Né? Então, quando eu tenho delta de t, quer dizer que aqui no zero eu tenho um pulso. Né? Eu tenho um pulso. Na verdade, ela é a função gaussiana que ela foi reduzida, né? Ela tem, dá pra, ela é uma função bem interessante. Ela é como se eu fosse que a minha função, a minha curva gaussiana, né? Ela é menos x ao quadrado sobre 2 sigma. É quando eu tenho esse meu sigma, né? Quando o desvio padrão tende a zero, né? Então a gaussiana ela vai ficando cada vez mais afinada, né? Tá. Então, eu tenho e na menos x ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. Então, se eu faço esse sigma, né, o desvio padrão, ir para zero, né, então a curva gaussiana que ela vai ser assim, ela vai ficando cada vez mais assim. Quando ela vai indo para o zero, ela vai ficando cada vez mais fina, a tal ponto que quando eu tenho, né, quando ela tende para zero, ela vai tender para a função delta. Né, que é a função delta. Ela é uma função bem expressiva lá na física, né? Acredito que em alguns lugares da elétrica apareça. Eu já vi isso em problemas de transporte e difusão, né? Quando você quer concentrar massa num ponto. Né? Já vi isso, já trabalhei com transformadas de Laplace em outros sistemas de coordenada e aparecia ela lá com a concentração de uma massa num ponto. Né? Elas surgem em algumas situações. Bom, a pré-aula, né? A pré-aula era uma situação que eu acho que alguns olharam para vocês, agora vai ficar uma coisa refrescante, né? Chegando o verão, vai vir uma coisa facinha, e ela é só um instrumento, né? Para a gente recordar coisas que a gente viu no nosso passado. Bom, e claro que essas coisas que a gente está recordando, a gente vai começar a usar amplamente logo em seguida. Bom, então eu tenho a forma fatorada, né? Então a gente tem que recordar lá dos produtos notáveis, né? Quando eu tinha um A, vou usar a letra maiúscula, que vai ficar mais. Então, eu tinha um A mais B ao quadrado, então eu tenho um A ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, mais B ao quadrado. Então, o que acontece, né? Se eu tenho, vamos botar aqui, vamos ver se eu consigo colocar, né? O objetivo de escrever na forma fatorada é colocar esta expressão aqui, x ao quadrado menos 14x mais 49 dentro dessa caixinha ao quadrado. Então tá. Então a gente está vendo que a gente pode fazer uma suposição, tá? Fazer essa ligação. O a ao quadrado com o x ao quadrado. Então, se o a ao quadrado corresponde ao x ao quadrado, então eu posso supor que o a é x. Tá. O b ao quadrado com o 49, eu posso supor, então, que o b é 7. Só que agora falta um problema, né? Nós temos que compartilhar, nós temos que ver o que acontece aqui no meio. Então, se eu estou supondo que o meu x, que o a é x, né? Então, vai ficar 2 vezes x vezes o b. O b, que é 7. Né? E isso tudo aqui é menos 14x. Então, 2 vezes 7 dá o 14. Falta o que aqui? Falta o menos. Né? Esse menos vai ir para quem? Esse menos vai ir para o 7, né? Então,
2 vezes x vezes menos 7. Então, o b é menos 7. E aí vem já que tem alguns que gostam de regrinhas, né? Então, quando a gente vê um sinalzinho de menos aqui, há uma forte indicativa, né? Na verdade, é sempre. Se aqui é menos, aqui sempre é menos, né? E se eu fizer o caminho de volta, se eu fizer só x menos 7 ao quadrado, isso aqui vai ficar quanto? X ao quadrado menos, melhor, mais 2 vezes x vezes menos 7 mais menos 7 ao quadrado. Então, x ao quadrado menos 14x mais 49. Ou seja, se eu fizer assim, se eu fizer a conta nesse sentido, eu cheguei a meu ponto de partida, né? Então, se eu sair daqui, eu só posso chegar aqui. Então, isso é a fatoração, né? O que a gente chama de fatoração por trinômios quadrados perfeitos. Se alguém quiser procurar, é a fatoração por trinômio quadrado perfeito. Tá. Agora, a expressão equivale. Ou seja, equivaler é ser idêntico. É você estar de frente do espelho. Então, se eu tenho x ao quadrado menos x, né? Eu quero fazer isso por decomposição em por quadrados, né? Como a gente diz, né? Então, eu tenho x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Tá. Então, o que acontece? Para eu fazer essa decomposição por quadrados, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esta parcela do meio, a parcela sem o quadrado, e dividir por 2. Então, o que eu tenho? Eu tenho menos 1 e vou dividir por 2. Menos 1 dividido por 2 dá menos 1 meio, né? Menos 1 meio. Agora eu vou elevar ao quadrado. Então, vai ficar menos 1 meio elevado ao quadrado. Isso dá 1 quarto. O que eu vou fazer com esse 1 quarto? Eu vou fazer x ao quadrado menos x mais 1 quarto. Vou somar 1 quarto. Se eu somar 1 quarto, eu vou subtrair 1 quarto. Tá? Então, quando eu somo 1 quarto, eu tenho que subtrair 1 quarto. Tá? Vamos botar de outra cor aqui. Então, quando eu somo 1 quarto, eu subtraio 1 quarto. Isso aqui é o que a gente fazia lá em geometria analítica. Quem fez geometria analítica lembra que a gente fez lá no final da disciplina, né? A parte de parábolas e elipses, né? Nós tínhamos algo parecido. Então, 1 quarto menos 1 quarto. É a mesma coisa. Tá. Então, isso é igual a 0. Igual a 0. Então, o que eu faço aqui, né? Eu vou pegar isto aqui. Isto aqui se comporta como um trinômio quadrado perfeito, né? Onde eu vou ter x menos 1 meio ao quadrado. Como é que eu sei que se comporta como um quadrado perfeito? Então, vamos de novo. A mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes ab mais b ao quadrado. Então, se eu tenho x menos 1 meio ao quadrado, eu tenho x ao quadrado mais 2 vezes o a, que é x, vezes o b, que é menos 1 meio, mais menos 1 meio ao quadrado. Então, x ao quadrado, 2 vezes menos 1 meio vai ficar menos x. Né? Menos x e menos 1 meio ao quadrado dá 1 quarto. Agora sobrou o quê? Sobrou menos 1 quarto menos 2. Então, menos 1 quarto menos 2 vai ficar quanto? Vai ficar 4. Vou botar, somar, né? A gente está somando uma fração, né? Menos 1 menos 8, né? Então tá, né? Então, isso aqui dá menos 9, menos 9 quartos. Ou seja, x menos 1 meio ao quadrado menos 9 quartos, igual a 0. Bom, esse menos 9 quartos é negativo, passa para o outro lado positivo. Então, vai ficar x menos 1 meio ao quadrado
igual a 9 quartos. Né? Lá no nono ano, né, quando a gente está trabalhando começando a falar sobre o que é a Bhaskara, né? A gente vai lá e faz aquilo que se fazia lá no tempo dos árabes, que era completar quadrados, né? Que aí tinha lá um quadrado e um retângulo, enfim. E aí que é basicamente é isso que a gente fez aqui. E aí chegou essa expressão, ou seja, esta equação aqui, né, completando o quadrado, ela chega a essa expressão aqui. Deixa eu ver que elas são. Tá, nós vamos pensando um pouquinho nessa próxima questão, que é a mesma coisa que a gente fez anteriormente, né? E vamos tomar uma aguinha e a gente volta às... tem mais essa. A gente volta às 20h45, né? Vamos fazer um intervalinho, tomar uma aguinha, dar uma voltinha. E a gente volta às 20h45. A partir de 20h45, né? Não vamos ir... 20h45 a gente volta. Então, até daqui a pouco.